Salve galera da Vila Belmiro, também para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. E hoje vamos falar sobre uma nova chegada no Santos. Sim, um novo recomeço, agora estamos para a Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Paulista. E vamos ter esse recomeço com um novo homem, com um novo funcionário, que hoje lhe apresento aqui. E é um cara muito importante para o Santos, tá? Hoje a gente tem um novo executivo de futebol. Profissão que a gente não tinha desde a despedida, né, da demissão do Ximenes. Em janeiro desse ano a gente não tinha um homem forte do futebol. Agora finalmente a gente tem esse cara e é André Mazzuco, ex-Cruzeiro. Primeiro eu vou começar explicando o porquê é tão importante um executivo de futebol. E aí a gente vai falar exclusivamente do Mazzuco, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo, ele tá bem legal, montei com algum conteúdo pra vocês. Trago primeiro no site FootHub o que seria um executivo de futebol, né? E aí eu falo aqui, ó, no coração do clube está o executivo de futebol. Seu objetivo principal é proporcionar o funcionamento do departamento de futebol de base e profissional. Além disso, este profissional deve representar o clube junto a entidades esportivas, confederações estaduais e nacionais. Por exercer esse cargo, acaba por supervisionar os gerentes de futebol e demais funções relacionadas diretamente ao cargo. Suas competências estão acima do entendimento de performance de atletas e suas equipes através do conhecimento técnico e expertise em diferentes áreas. Exemplo disso, o executivo de futebol necessita compreensão financeira para aprovar relatórios, custos e orçamentos e familiaridade com direito esportivo e trabalhista para elaborar políticas de salário, celebração, rescisão de contratos e direito de imagem. Ademais, é relevante que o executivo tenha competências referentes a direitos humanos, a recursos humanos, para motivar sua equipe a implementar produtividade e premiações, tá? Então, vai falar também que ele tem que ter habilidades interpessoais aqui. Fala aqui que o papel dele está muito além de uma negociação para representar o clube. Ele também é importante para fazer os calendários das competições, mediações de acordos comerciais, função também relacionada com discurso, prática, inspiração, transparência nas relações. Seu cargo não tem que ser estratégico e não político, né? É aqui onde é falado isso. E cara, eu acho muito importante a gente ressaltar isso, né? O quanto que é importante ter um executivo de futebol. O executivo de futebol é aquele cara que quando o time tá mal, vai lá dar cara a bater, vai lá falar nas entrevistas. Não é o Rueda, não é o técnico, não é o Marinho. Quem vai falar é o executivo de futebol, tá? É aquele cara que no São Paulo dava cara pra bater para sustentar o Diniz. É o cara que quando o Holland tava aqui no Santos tinha que ter dado suporte pro Holland, mas infelizmente esse cargo não existia na época, né? E aí o Holland se sentiu inseguro e saiu. Então sim, um dos grandes motivos do Santos perder o Holland, além de torcida, imediatismo, todo mundo sabe, é falta de um executivo de futebol, essa falta de estruturação que finalmente agora o Santos parece que tá começando, engatinhando a ter, porque tá trazendo esse cara pra ser nosso executivo, pra ser o cara que vai dar cara a tapa nas entrevistas, pra ser o cara que vai negociar, pra ser o cara que vai entrar nesse caso Sanchez, que tá tão difícil de renovar o contrato, vendo a pressão da torcida e vai tentar propor alguma coisa como seguir o meio termo e deixar o Sanchez no Santos. É o cara que vai conseguir, talvez, chegar lá no Zanocelo, que tá muito difícil de vir pro Santos com o Bertolucci, falar lá com o Bertolucci pra ele se acalmar, tentar dar garantias que vai pagar o cara e tentar trazer o Zanocelo. Então essa é a importância do nosso executivo de futebol, um dos cargos mais cruciais de um time de futebol e que o Santos não tinha, tá? E aí eu trago pra vocês quem é André Mazzuco, tá galera? Começa com uma notícia lá de 2020, que era a demissão dele do Vasco, tá? E falava que o Mazzuco, né, depois de uma fase negativa que teve o Vasco e tudo mais, o Mazzuco foi mandado embora numa reformulação. E falando da passagem dele no Paysandu, né, o que fala aqui da passagem dele no Paysandu? Que ele saiu em 2018, quando o time caiu para a terceira divisão, mas o Mazzuco, ele estava diretamente relacionado à Copa Verde que o Paysandu ganhou em 2018, e em 2017 a regional que o Paysandu ganhou e também a manutenção do Paysandu na Série B. Muitos são muito felizes com o André Mazzuco no Paysandu, gostam muito do trabalho dele a propósito e falam que ele fez grandes contratações, que infelizmente o time realmente não estava com estrutura para se manter na Série B, mas ele fez tudo o que era possível para tentar deixar o time. E aí eu trago uma notícia mais completa ainda, que é da Sport News Mundo, né, que é quem é André Mazzuco, conhece o trabalho do novo diretor de futebol do Cruzeiro, que é quando ele foi apresentado lá no Cruzeiro no começo desse ano, para quem não sabe ele entrou em janeiro, tá? O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira o novo diretor de futebol, André Mazzuco, que estava no Vasco há 1 ano e meio. Ele vai assumir o cargo ocupado pelo David e tudo mais. Vai falar que o paraense, André Mazzuco e tudo mais, iniciou a carreira nas categorias de base do Curitiba, depois foi promovido, ficou em 2014 e 2015 lá no Curitiba, depois foi pro Red Bull Brasil, onde fez um bom trabalho, em propósito. O Red Bull Bragantino comprou o Red Bull Brasil pelos bons trabalhos que o time vinha apresentando como Red Bull Brasil. Então,
O Red Bull Brasil, né? Ele é um time que foi se formado no Brasil, realmente teve suas falhas e não tá dando tão certo, mas por exemplo na Série A2 está sempre disputando as finais, então não é um time muito fraco. E pra Red Bull confiar em alguém, tem que ser alguém bom. Confiou no Mazuco. Depois, ele vai pro Paysandu, Paraná Clube e acaba no Vasco da Gama, onde estava desde julho de 2019, tá? Ele colecionou alguns erros também, mas aí eles falam que os erros dele também tem muito a ver com circunstâncias como pandemia e fator monetário e acertos, tá? E aí falam que ele fez 17 contratações, algumas fora da sua alçada, né? Então falam que ele é meio doidão da cabeça, mas algumas muito importantes, como por exemplo o Benítez, o Richard, o Cano, né? Todos eles foram contratados pelo Mazuco. E aí eu pego o setorista aqui, ó, vizinho, né? O Sport News Mundo trouxe um setorista vizinho, o setorista lá do Vasco, pra falar sobre o Mazuco. Eu trago as falas dele porque eu acho que são falas muito importantes pra gente conseguir traçar o perfil do André Mazuco. O André chegou no Vasco em julho de 2019, portanto trabalhou 1 ano e meio. Em 2019, na chegada dele, o Vasco lutava contra o rebaixamento. Ele fez algumas contratações de certo ponto questionáveis, mas em outras ele fez muito bem. A questionável podemos citar Cleiton, ex-Atlético Mineiro, e Marquinhos, ex-Atlético Paranaense, que são jogadores baratos e encostados. Mas em contrapartida, ele trouxe jogadores que foram importantes para o Vasco na temporada passada, como é o caso do Richard, do Atlético Paranaense, e também o caso do Guarim. Sim, lembram do Guarim? Quem trouxe o Guarim foi o André Mazuco, um grande jogador para o Vasco, hein? E ele conseguiu arrumar as coisas no momento certo, né? Falam que ele é um cara que é malandro e consegue arrumar as coisas no momento certo. Porque a gente precisa de malandragem, né? Porque a gente até saiu de Libertadores por falta dela, por não conseguir fazer as coisas do jeito certo. Então se o Mazuco tem isso, eu acho que tem muito já a agregar pro Santos. Ele fala do caso do Guarim, que chegou no último dia de janeiro e precisava de um documento internacional de transferência. Tinha que entrar no BID e a CBF teve uma dificuldade de negociação e também na documentação. E nesse aspecto, ele foi muito bem. Mas ele também fez negociações questionáveis, que eu não culpo 100% por causa da fase financeira que o Vasco sofria, né? E aí falam dele em 2020. Ele fala que em 2020 ele contratou pouco, principalmente no primeiro semestre, mas foi bem pontual. Contratou Germancano, que é unanimidade no centroavante brasileiro, e Martim Benítez. Sim, ele também identificou que ele estava mirando muito no futebol sul-americano, porque o Vasco mirou o Valência, que não veio, e tentou o Nicolás Oroz, um jogador da Argentina. Mas ele estava expandindo o olho para o futebol sul-americano e também internacional. O Vasco trouxe Léo Matos, Neto Borges e Calinhos, que são jogadores que estavam no futebol europeu. Não do primeiro escalão, mas bem encontrados pelo Mazuco. Acredito que é um cara que aposta em jogadores que podem dar certo, mas para o Vasco, por todo o contexto que envolve o clube, não foi tão produtivo assim. Tirando Guarim, Cano e Benítez, as contratações não surtiram efeito. Mas às vezes a culpa não é dele, são aspectos de visão de mercado. Ele trata bastante, tem bons contatos fora do país. Ele trouxe Gustavo Torres, atacante colombiano que ainda não emplacou, mas nesse ponto ele tenta algo diferente, tá? Ele tem se tratando o pessoal, o trabalho interno, mas o Mazuco ficou abaixo do José Luiz, que é vice-presidente do futebol. E a partir da entrada dele, André parou de dar pitaco. Como a chegada de Ricardo Sapinto foi total do José Luiz Moreira. E algumas contratações não tiveram o aval do Mazuco, como são os casos das que vieram do Madureira, do Marcelo, do Igor Catatal, todas essas o Mazuco não queria, tá? No Vasco, enquanto não tinha um vice-presidente de futebol, essa função era acumulada pelo Alexandre Capello até metade de 2019. Aí chegou o José Luiz Moreira e André Mazuco passou a ser um subordinado. Enquanto ele foi o cara, por pouco tempo ele conseguiu articular bem, mas depois ele ficou como sombra, não teve força e nem peito para bancar qualquer situação sem ter o aval de dirigentes superiores, até mesmo porque ele tem pouco tempo de mercado. Em relação aos jogadores, ele tinha respeito, todos eles respeitavam muito Mazuco, tinham um bom relacionamento, conversavam bem, eram parceiros e ajudavam a manter um clima muito leve, tá? Fala que o Cruzeiro é um time que está em construção e não tem dinheiro. Acredita que é uma grande oportunidade gigante, então é o segundo time que ele vai pegar com as dificuldades, e acredita que o Cruzeiro tenha mais. Entretanto, o Cruzeiro terá uma paz política melhor, porque o Vasco é um caos em tudo que envolve eleição e tudo mais. Se ele tiver carta branca, talvez ele consiga colocar em prática tudo o que pretende fazer. E ele é até boa vontade em pensar em diferente, sair do mercado e ir para mercados de outros países. Cara, acho espetacular. Mazuco é um cara que literalmente tem a visão pra fora. Ele não fica só no Brasil, não. Ele vai ser o cara que talvez vá trazer... Lembra quando eu fico nos meus vídeos aqui, apresentando o lateral direito, lá do Vélez Sarsfield, lateral direito do Defensa e Justiça, lateral esquerdo do Defensa e Justiça, o volante que tá lá encostado, não sei em qual time argentino, peça um Ortiz como contratação mais alta, que seria do Del Valle,
peço o atacante que tá encostado não sei aonde, pedi aquele lateral que tava demitido, que tava sem salário lá da Espanha, lembra? Eu pedi tudo isso aqui nos vídeos. Esse cara que pode trazer esses tipos de jogador, que são promissores, estão fora do país e são novos e têm potencial, é o Mazuco. Acho espetacular, porque a gente tá restrito muito no mercadinho nacional, pô. Hoje a gente pode ver as contratações do Santos. Com todo respeito ao Moraes, acho que é um bom jogador, acho que é muito promissor, acho que fez um grande paulista. Mas é um jogador de quintal, que estava aqui no nosso quintal, no Mirassol. Com respeito ao Mirassol, digo quintal, não se diga assim, no sentido de cercar o Santos, né? Times que cercam o Santos, Internacional também. Aqui pertinho de nós, pegamos quem? O Marcos Guilherme. Mas a gente não foi lá fora pegar um outro garoto novo que podia dar certo. Eu dou um exemplo muito claro, o Guzmán. O Guzmán é um cara que estava com uma baita contratação, situação contratual complicada, que o Santos poderia talvez ter intervido mais e tentado fazer algum negócio. Então, falta para o Santos essa visão de mercado internacional que a gente teve em 2019, quando estava Jorge Sampaoli no Santos. Quando o Sampaoli trouxe o Soteldo, que estava sumido no Atipato. Outro nome, o Aguilar, que muitos criticam por algumas falhas que ele teve de fato, mas era um bom zagueiro, que o Santos foi trazer também lá da Argentina. Então, tem nomes que a gente vai trazer ainda. O Sanches mesmo é um nome que é um achado 2018. Então, são nomes que a gente tem que abrir o olho para o mercado internacional. Esse André Mazuco parece que é o cara que tem esse perfil. Para acabar esse vídeo, trago a notícia do Lucas Musetti falando sobre o Mazuco, né? Aqui, ó, conheço o mais provável novo executivo de futebol, isso aqui era uma notícia antes dele ser anunciado, do Lucas Musetti. André Mazuco deve ser cesado para o Santos, ele tem 41 anos e está saindo do Cruzeiro, então outra coisa importante, né, ele é novo. Mazuco começou a carreira como professor na escolinha, até ser preparador físico no Paraná. Ele é doutor em Desperto Jovem, em Coimbra, cidade de Portugal, bacharel mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Paraná e tem MBA também na Universidade Federal do Paraná, na gestão esportiva. Com um perfil muito estudioso e moderno, e aqui atualizando que nem um louco, Mazuco ainda é instrutor no curso Licença A da CBF para treinadores. Então sim, ele é instrutor de treinadores no Brasil. Ó. Ainda novo, o dirigente trabalhou como executivo no Vasco, Paraná, Paysandu e Red Bull Brasil. E foi superintendente da base do Curitiba. O departamento de futebol santista tem a liderança de Jorge Andrade. O alvinegro gosta do trabalho do gerente, mas a necessidade de um executivo de carreira. Eles dividirão as funções e terão força similar para tomar decisões. Na hierarquia, André não está à frente de Jorge, mas será ele quem conversará com a imprensa e dará satisfações públicas à torcida. Então, sim, a gente vai ter esse cara novo, esse cara moderno, esse cara atual, que pra mim combina muito com a metodologia que o Santos tem, que o Santos tenta colocar. A gente vai ter esse cara pra falar com a imprensa, pra falar com os jogadores. Ele é conhecido por deixar o clima ameno também, né? Como vocês leram, que ele fez no Vasco. Acho que é importante pro Santos hoje. A gente vê um clima muito pesado muitas vezes, um clima muito pressão. Então, acho que esse cara, junto com os jogadores, podem formar alguma coisa. Junto com o Diniz, pode formar alguma coisa. O Diniz é um cara moderno, é um cara novo que quer um futebol diferente. Esse cara, o Diniz, talvez, se ele expandir mais o olho pro mercado internacional e aceitar essas ideias do André Mazuco, o André Mazuco tiver carta branca para atuar mesmo de forma forte no Santos, trazendo essas ideias de futebol sul-americano e internacional, eu vejo algo promissor. Não sei se para esse ano, porque como eu falei, é reconstrução, estamos mal e vamos precisar de muito jogador encostado, viu? Pode escrever o que eu tô falando. Mas eu imagino que a longo prazo é uma dupla que tem tudo a dar certo. E se o Diniz não ficar, se o Diniz, por exemplo, desse errado, se viesse treinador argentino que gosta de contratação internacional, o nome certo já estaria no nosso executivo, como executivo de futebol, tá bom? Então, bom, meus queridos, estou feliz com o André Mazuco, acho que até melhor do que algum Zé Roberto da vida, que eu nunca vi trabalhar como executivo, pra ser sincero. Espero que ele faça um grande trabalho, é um nome que é uma aposta na minha visão, mas é uma aposta bem promissora. Fico feliz com a contratação, acho que o Santos está se reestruturando, está indo no caminho mais correto agora. Vamos ver no que vai dar. É isso aí, meus queridos. Quem gostou, peça seu like, seu compartilhamento e sua inscrição. Muito obrigado e fui.